Então, aqui no caso, pessoal, hoje nós estamos apresentando esse webinar sobre kits virtuais. Então, como que vocês conseguem apresentar aí dentro da própria loja de vocês, mantendo o estoque, montando kits e ganhando mais visibilidade dentro da plataforma Mercado Livre. E me apresentando para vocês, eu sou a Maria Vitória, sou do time de experiência do vendedor. Alguns de vocês já devem ter me visto, nós fizemos aqui uma versão anterior de kits virtuais também na Black Friday, que aconteceu ali em outubro e novembro, então espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. E hoje nós voltamos aqui com uma nova sessão para vocês também tirarem dúvidas, interagirem conosco, tá? Então, peço para que vocês se sintam super à vontade para ir mandando as dúvidas ao longo do webinar. No final dele, nós vamos ter ali um tempo de perguntas e respostas, tá? Então, no canto direito inferior da tela de vocês, tem 9 pontinhos. Nesses 9 pontinhos tem o campo de perguntas. Ali vocês podem ir mandando as dúvidas, nós vamos lendo no final da apresentação e vamos tirando as dúvidas. Como vocês não conseguem aqui, nós não conseguimos habilitar para vocês o microfone e a câmera, esse é o único meio que a gente consegue o contato, tá? Então, peço para vocês irem interagindo, também durante a apresentação irem participando aqui conosco, o que vocês não forem entendendo, vão acionando. E, Gi, muito obrigada por estar aqui com a gente, bem-vinda. Obrigada, boa tarde, pessoal. Bom, me apresentando rapidamente, né? Eu sou Giovana, estou aqui no ML há quase 7 anos, completo 7 em breve. Neste momento, estou na frente de produtos e promoções, e dentro dessas ferramentas, trago hoje para vocês sobre os kits virtuais, que a Vicky já comentou, e aproveito para agradecer a presença de vocês aqui hoje. Alguns de vocês provavelmente já participaram da nossa primeira sessão, e aí então aproveitem hoje para revisitar o que ficou de dúvida da última, e para quem está aqui pela primeira vez, aproveitem para rever as estratégias agora para as campanhas de Natal, para as campanhas de descontos que rolam em janeiro, e mandem as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos começar aqui. Falando um pouquinho da agenda, hoje a gente vai passar sobre os conceitos, né? Então, o que são os kits e como eles funcionam na prática, o passo a passo para vocês criarem os kits, regras de elegibilidade e custos, vantagens e experiência do comprador, tá? Começando pelo primeiro ponto, né? Então, vocês já imaginaram, né, conseguir criar criar anúncios inovadores, unindo vários produtos de vocês em um único anúncio? Acho que alguns de vocês já tinham até pedido em outros momentos que a gente teve de interação e tudo mais, a gente conseguiu trazer. Então, é de fato isso, né, um kit de fato virtual, onde a partir dos anúncios que vocês já têm cadastrados na conta de vocês, vocês vão conseguir criar um anúncio virtual. Por exemplo, um anúncio de um condicionador e um shampoo que vocês têm separados e vocês querem vender eles em conjunto. Vocês não precisam necessariamente unir eles fisicamente. Vocês podem criar esse anúncio virtual unindo os dois na plataforma e a partir da venda vocês fazem o envio deles, tá? Não necessariamente unindo ali fisicamente, nem no CD de vocês e nem no nosso full, mas em breve entram em mais detalhes, tá? Como funciona na prática, né? Então, vou trazer aqui para vocês as modalidades e as regras, para vocês conseguirem aproveitar o máximo possível dessa nova ferramenta. Então, o primeiro ponto aqui de como funciona na prática, o comprador vai adquirir o conjunto exatamente como vocês montarem, tá? E no momento, não permite variações dentro do anúncio, por exemplo, a escolha de cor ou tamanho. É uma iniciativa que várias pessoas perguntaram na outra sessão, e já comento que a gente vem estudando sobre como trazer essa melhoria para vocês, mas no momento o comprador vai adquirir exatamente o que vocês anunciarem. Aí vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se vocês anunciarem um batom com um blush, vocês não vão poder colocar a variação das cores para o comprador escolher, tá? Então, vai ser necessariamente um batom vermelho com um blush de um tom específico, tá? Segundo ponto, todos os produtos do kit precisam ser novos, precisam estar ativos e do mesmo vendedor, tá? Isso para a gente garantir uma melhor experiência de compra ali para o usuário e uma experiência mais fluida, tá bom? O terceiro ponto, vocês podem montar os kits com 2 até 6 produtos diferentes, tá? Então, selecionando ali 2 ou 6 produtos diferentes e até cada 10 unidades de cada um, tá bom? Um ponto importante aqui é que o estoque é sempre sincronizado automaticamente com os itens individuais. Então, no exemplo do batom que eu citei, né? Então, se vocês têm 20 no estoque do individual e vocês colocam 10 unidades no kit, ele já vai atrelar automaticamente com o estoque do unitário, tá bom?
O quarto ponto, vocês vão conseguir oferecer descontos exclusivos, condições especiais de frete, para aumentar ali o valor percebido para o comprador, tá? E aí entro mais no detalhe também em breve no passo a passo. Só é permitido agrupar produtos que compartilham o mesmo tipo de logística, esse é um ponto importante também, tá? Exemplo, todos precisam ser full ou clássicos, tá? Então, a gente precisa seguir essa regrinha. Um sexto ponto é que não é permitido misturar categorias proibidas e nem produtos de risco, tá? Inflamáveis com eletrônicos e afins. Por último, a gente já comentou lá em cima, mas reforço, não podemos usar nenhum item usado, tá? Ou serviço. Então, apenas produtos novos e apenas produtos físicos, tá bom? Falando do passo a passo, para quem não participou na última, se quiser já abrir a conta para ir tentando criar aqui junto com a gente, é legal, tá? Porque aí vocês já vão tirando as dúvidas também. Vocês vão abrir a plataforma, né, na parte de anúncios, ali no menu principal, e aí vocês vão naquele botãozinho azul aqui na direita, onde tem a opção de publicar. Dentro dessa opção de publicar, vai estar habilitado para vocês a opção de publicar em kit. A partir desse momento, a gente começa a criação de fato, tá? Tem uma olhada se para vocês já está aparecendo. Um ponto importante. Caso não apareça na primeira opção que eu citei, vocês podem ir direto no anúncio que vocês querem criar o kit. Aqui está até o exemplo do shampoo. E ali naquele anúncio, nos 3 pontinhos à direita, vocês conseguem clicar e selecionar a opção de publicar em kit também, tá? Então, a gente tem essas 2 opções de acesso para a criação. Aqui, nesse primeiro passo, né, após selecionar ali o item e clicar na opção de criar o kit, vocês vão buscar o item que vocês querem juntar neste kit, tá? Bom, aí, aqui no caso, escolha 2 produtos, no mínimo 2 produtos, tá? Então, produtos que já estejam cadastrados e ativos na listagem de anúncios de vocês, tá? E aqui um ponto importante, vocês precisam selecionar qual vai ser o produto principal. Ali, não sei se ficou pequeno, mas se vocês notarem, tem uma tagzinha azul em cima do shampoo, onde está escrito produto principal. Isso significa que esse é o item que vai trazer a categoria, ele vai herdar a categoria para o kit. Então, ele vai seguir essa categoria do anúncio principal. Se vocês quiserem mudar, é possível, então dá para vocês ajustarem qual é o item principal, e assim ele vai atualizar a categoria do kit, tá? Após isso, vocês podem ir para a opção, no botãozinho ali de ir para o próximo passo. A partir disso, vai aparecer para vocês a etapa de título e foto e de estoque, tá? Aqui em título e foto é muito legal que a gente conseguiu trazer uma ferramenta baseada em AI, né? Então, para otimizar o trabalho de vocês, vocês conseguirem criar com mais praticidade. Então, tanto o título quanto a descrição e a foto, elas são geradas automaticamente. Então, a partir do item de vocês, ali falando de título, já vai gerar o título somando, por exemplo, o shampoo e o condicionador, gerando o título, já vai trazer a descrição unificada dos dois, e a foto também. Então, ele já vai fazer um recorte automático e unir as fotos, tá? Posso editar e fazer como eu quero, ou mudar algum ponto? Sim, vocês podem, tanto no título, quanto na descrição e na foto, tá? Vocês podem fazer uma edição e subir como vocês querem, mas a ferramenta já traz automaticamente para agilizar o dia a dia. O estoque, como eu comentei lá no início, mas reforço aqui, ele vai calcular automaticamente o estoque de acordo com os anúncios individuais, tá? Então, ainda no exemplo do shampoo, se eu tenho ali 30 no estoque individual e cadastrei 8 no estoque do kit, a partir da venda ele vai atualizar automaticamente o anúncio principal, tá? Bom, indo aqui para a parte de configuração dos preços e as condições de venda. Aqui nesse printzinho dá para vocês verem que vocês conseguem colocar o preço, e a partir do preço que vocês forem colocando ali, ele vai te dizer se ele tá bom ou não, se a gente sugere vocês melhorarem e tudo mais. Qual é a regrinha principal aqui do preço, além desse ponto do ajuste, né? Que vocês têm que colocar um preço que seja, no mínimo, a soma dos 2 produtos individuais, então, supondo que um seja 10 e o outro 11, tem que ser, no mínimo, R$21, mas o ideal é que seja um preço menor, tá? Para ser mais atrativo ali para o comprador, que realmente o kit faça mais sentido.
Falando das condições de venda, vocês vão poder escolher as opções de parcelamento e também se o kit vai ou não ter frete grátis, tá? E falando da logística e entrega, vocês precisam garantir, e reforçando o ponto que eu comentei lá atrás também, que os itens do kit tenham pelo menos um método de envio comum, como, por exemplo, todos sejam full. Ponto super interessante aqui falando de full, tá? Se vocês usam o full, vocês não precisam montar o kit manualmente, ou seja, unir eles fisicamente e mandar assim para o full. Vocês podem mandar individualmente, como vocês já costumam fazer, e a partir da venda, na emissão lá das etiquetas e das notas e tudo mais, o nosso time vai separar o kit dentro do CD, a partir dos kits individuais mesmo, montar e fazer o envio, ou pode ser também que, se eles estiverem em CDs diferentes, a gente envie eles separados, mas eles serão enviados, tá? Deixei um disclaimer ali embaixo, um ponto importante, né, para comentar com vocês, que é, caso o preço do anúncio, do kit, seja maior do que a soma dos anúncios individuais, a gente pausa automaticamente o kit, tá? Até que vocês ajustem esse preço. Isso para ser mais justo e para a gente oferecer uma melhor experiência para o comprador, tá bom? A partir disso, já vai para a opção de publicar kit, aí vocês podem já publicar e clicar ali para revisar as publicações e ver como ficou o kit de vocês, tá? Quero modificar o meu kit. Posso? Sim, pode, e a qualquer momento, tá? Vocês podem entrar ali e fazer a edição dos kits. Vocês podem ajustar o preço, a oferta, os componentes que estão dentro do kit, de acordo com a estratégia de vocês, tá bom? E deu uma travadinha aqui, só um minuto. Então, um momentinho que aqui travou tudo para mim. Acho que agora vai. Bom, agora foi. Falando de editor massivo, tá? Então, vocês podem fazer a publicação individual, como eu comentei ali no passo a passo, mas vocês também podem fazer através do Excel que a gente disponibiliza, fazendo os ajustes massivos e já subindo no nosso editor, tá bom? Falando aqui de elegibilidade e custos, né? Então, apenas produtos novos, apenas produtos físicos, não olhamos para serviços, anúncios ativos e com estoque, são os únicos que podem ser agrupados ali nos kits. Todos precisam ser do mesmo tipo de anúncio. No momento, não estamos com a ferramenta disponível para CBT, para super e para produtos com muitas variantes, mas a gente vem habilitando para produtos com muitas variantes ao longo do tempo. E aí, são muitas variantes, né? Então, exemplo, camisetas que têm várias cores e vários tamanhos, PP, PM, GGG, e também várias cores, tá? Então, para esses casos, a gente vem habilitando mais aos poucos, então ainda não está habilitado para 100%. Falando de envio e logística, né? Os componentes do kit podem estar em depósitos diferentes, como eu comentei, desde que compartilhem do mesmo tipo de envio. E aí a gente vai fazer a separação e enviar, tá? O frete é cobrado sobre o kit comum só, de acordo com a modalidade do envio que vocês selecionarem na criação do kit. A cobrança da comissão segue as mesmas regras aplicadas aos anúncios individuais. Então, cada componente do kit tem sua comissão calculada conforme o tipo de anúncio e a categoria, tá? Então, esse é um ponto importante também. Boa tarde, Jean. Se tiver algum ponto, fica à vontade, tá? Bom, falando aqui das vantagens. Mais visibilidade, então vocês vão ter, além do anúncio individual, o anúncio de kit dentro dos nossos listados, das nossas campanhas, para vocês terem mais visibilidade, por consequência, mais vendas, tá? Também, perdão, também o aumento do ticket médio, descontos e condições exclusivas, gestão do estoque inteligente, como eu comentei, né, tudo sincronizado e automatizado, sem complicação logística, queima de estoque estratégico, então se tem produtos que vocês querem dar mais vazão, vocês podem fazer kits e colocar uma precificação melhor ali para eles darem mais vazão. E uma experiência de compra diferenciada ali para os usuários, né, para os usuários compradores.
Falando aqui, inclusive, da experiência comprador, como que eles vão ver, né? Como que nós também, como compradores, a gente visualiza. As publicações mostram um preço taxado, então o taxado é aquele risquinho que a gente tem no preço D, né, do produto, que é o preço total dos produtos vendidos separadamente. E aqui o ponto importante também de o preço do kit ser menor do que essa soma, tá? Isso garante que a gente destaque mais o desconto. E temos um novo ponto que a gente trouxe recentemente, que é o módulo com conteúdo do kit. Então, a gente transformou a descrição para incluir um novo formato, onde a gente apresenta as descrições ali de cada produto e tudo mais, que formam o kit, tá? Bom, ainda na experiência do comprador, aqui a gente fala sobre a flexibilidade pós-compra, né? Então, eu, Giovana, como compradora, comprei um kit e quero devolver apenas um dos itens. Eu consigo, tá? Não preciso necessariamente devolver o kit inteiro. Então, esse é um ponto muito legal também de experiência que a gente conseguiu trazer nessa ferramenta, tá? Bom, aqui recapitulando com vocês cada um dos tópicos que eu trouxe. Então, podem ir mandando as perguntas aqui, a gente vai revisar em breve. Que é o que são e para o que servem, né? Então, os kits virtuais são anúncios criados a partir dos produtos que vocês já têm publicados na conta de vocês, permitindo vender os kits com estoque de forma automatizada e sincronizada com os itens individuais, para ter mais oportunidade de exposição e aumentar as vendas e a rentabilidade. Principais regras: somente kits fechados, né? Ou seja, sem a opção de variação por cor, tamanho, por exemplo. Apenas para produtos novos, ativos e do mesmo vendedor. Os kits precisam ter de 2 a 6 produtos distintos. Os componentes, né, cada anúncio precisa compartilhar do mesmo tipo logístico principal. Sobre a importância do item principal. O item principal define a categoria do kit, que vai ser usada nos resultados de busca, no cálculo frete, enfim. Edição dos kits. É possível ajustar título, imagem, preço e descrição, mas a gente já faz todo esse envio automaticamente para vocês. Não é possível trocar nem retirar produtos do kit já publicado. Para isso é necessário criar um novo kit. Então, vocês conseguem editar, mas não conseguem retirar os produtos já inseridos no kit, tá? Sobre prazo de entrega. A entrega do kit segue o prazo mais longo dentre os anúncios que estão dentro do kit. Sobre o estoque, como a gente já comentou e reforço, né, é sempre sincronizado com os anúncios originais, para que quando um estoque de um dos itens acabar, o kit seja automaticamente pausado, tá? E sobre o full, a gente vai montar e embalar os kits a partir dos itens que estão no centro de distribuição, sem necessidade de vocês enviarem os kits montados fisicamente. Sobre vendas, pedidos e devoluções, a cada venda é criado um pedido para cada item do kit, tá? E o kit aparece como uma só linha para o comprador, mas as devoluções podem ser feitas automaticamente por produto, tá? Como eu dei o exemplo ali da compra. O último slide que eu trouxe aqui para vocês é uma faquezinha, que foram das principais dúvidas que surgiram na nossa última sessão, tá? Até para trazer aqui para vocês um retorno. Então, o primeiro ponto que vocês tinham trazido: posso utilizar um anúncio de catálogo para criar um kit virtual? Sim, vocês podem usar um anúncio de catálogo para criar um kit virtual, só que é importante lembrar que não tem nenhum kit concorrente, então não vai gerar um catálogo, tá? Ele vai ser vendido como qualquer outro kit comum. O segundo ponto: como funciona com Product Ads, os kits virtuais, né? As campanhas de ads são separadas porque os kits não são anunciados na publicação principal e porque não direcionamos anúncios para eles. Por enquanto não, são campanhas totalmente separadas, mas conversamos com os times e é um bom ponto que vocês trouxeram, tá? E a gente pode, ao longo do tempo, buscar melhorias com relação a este ponto. Uma venda gera 2 etiquetas ou apenas uma? No webinar anterior, vocês comentaram que às vezes podem possuir um produto grande, ter a necessidade de 2 etiquetas e tudo mais, tá? Então, neste caso, a etiqueta é gerada para cada remessa, e o número de remessas será o necessário de acordo com o peso e as dimensões de cada um dos anúncios, né, de cada componente.
como se você estivesse comprando pelo carrinho de compras de fato, tá? E por último, se os produtos tiverem clips, além das fotos, os kits também incluem clips. Esse também foi outro ponto que a gente levou para o time, entendeu que no momento não, a gente não está herdando esses dados, né, de clips para os kits, mas gostamos bastante desse feedback que vocês trouxeram e a gente vai entender internamente como que a gente pode melhorar e evoluir com essa ferramenta. Bom, por hoje, por agora, né, é isso. E aí te deixo com você, Vicky. Boa, Gi, muito obrigada. Bom, pessoal, até reforço, né? Eu vi que tem o Laerte levantou aqui a mão. Laerte, nós não conseguimos liberar o microfone e a câmera de vocês, mas no canto direito inferior da tela tem 9 bolinhas e ali tem o campo perguntas. Tem até já algumas agora que nós vamos passando. Então, eu peço para você mandar a sua dúvida ali, que aí nós vamos lendo e respondendo, tá? E aí, pessoal, esse QR Code é do nosso NPS. Então, para vocês avaliarem o que vocês acharam da apresentação, se vocês já estão utilizando o kits virtuais, quais estão sendo feedbacks de vocês, o que a gente pode trazer de melhoria, né? Caso alguém não consiga aqui o QR Code, fazer essa leitura, eu estou enviando no nosso chatzinho também o link, tá? Então, Gigi, a gente pode começar com as dúvidas? Podemos. Boa, obrigada. A primeira aqui é da Vitória. Para mim não aparece a opção de criar o kit. Oi, Vitória. Bom, a gente vem habilitando kits aos poucos para os vendedores, tá? Então, se no seu caso ainda não está ativo, peço que você espere mais um pouquinho e teste novamente, porque em breve deve habilitar para você, tá? Boa, obrigada, Gi. A próxima pergunta é da Fátima, também é dessa mesma forma, né? Quando não aparece essa opção de criar kit, tem alguma outra opção que seja possível criar o kit dessa forma? Não a única opção de criação de kits é essa que eu trouxe aqui para vocês, mas é o mesmo ponto do anterior, tá? Pode ser que ainda não tenha habilitado para a conta de vocês especificamente, mas a gente vem fazendo as ativações aos poucos, então em breve, se vocês puderem testar de novo, deverá aparecer, tá? Boa, obrigada. A próxima é do Gabriel Gordo. Quais são os descontos e condições exclusivas? Não entendi exatamente este ponto, deixa eu ler aqui, Vicky. Gabriel, até lendo aqui a sua pergunta, né, faz sentido o vendedor diminuir ainda mais o preço de um produto que já possui uma margem apertada devido aos custos para vender no marketplace. Nesse ponto, Gabriel, o que a gente sempre recomenda é que na precificação vocês já deixem ali uma elasticidade para participar tanto de promoções ou dar desconto, cupons para novos seguidores quando se trata de minha página. E essa margem que vocês podem deixar no produto também pode servir para kits virtuais. Então, quando a gente fala, né, do kit, justamente até pensando como comprador, quando ele vê o produto unitário, ele saindo mais caro, ele vai optar por um kit que esteja mais em conta. Então, por isso que a gente fala dessa competitividade de preço estar um pouco menor do que o produto unitário. E aí, até se você puder refazer essa pergunta referente a descontos exclusivos e condições para dar mais contexto para a gente também. Jean, pode falar, fica à vontade. Eu acho que o mic do Jean também não está funcionando, mas a gente pode seguir para as próximas. Boa. Então, por enquanto, quando o Jean retornar, a gente volta aqui. A próxima é do Laerte. Na verdade, cliquei errado, estava procurando a reação, sem problemas, Laerte. Nós temos aqui uma outra também de outro Laerte. Gostaria de saber se ao enviar um kit para o Full, eu já coloco todos os itens no kit, numa mesma embalagem, ou estando dentro do Full, o Mercado Livre monta o kit. Boa. Não, você vai mandar normalmente como você manda, tá? Os produtos individualizados mesmo, conforme as notas de entrada de vocês e envios. E a gente vai fazer a separação dentro do CD, tá? Então vocês não precisam enviar isso tudo junto. Boa, muito obrigada, Gi. Pessoal, eu peço para vocês responderem o NPS, porque é super importante para nós, para que a gente consiga aqui saber o que vocês estão achando do produto, da ferramenta, da apresentação. Nós temos aqui mais de 60 pessoas online, então eu peço para vocês, são 5 perguntas super rapidinhas, demora menos de 1 minuto ali, tá? Então, reforço, caso alguém não consiga ler o QR Code, a gente tem aqui o link no nosso chatzinho. A próxima dúvida que nós temos, Gi, é a da Fátima. Para ocorrer essa liberação da opção do kit, tem alguma data prevista?
Boa, Fátima. A gente está com a previsão de concluir até o final de janeiro, tá? E aí trago previsão porque depende de vários fatores aqui, para a gente conseguir habilitar para todo mundo. Mas assim que a gente tiver a liberação, a gente vai fazer as comunicações necessárias para vocês ficarem cientes de que está tudo certo, está tudo liberado. E muito provavelmente a gente vai fazer outra sessão dessa, tá? Quando a gente concluir toda essa ativação. Isso mesmo. Até reforçando, né, nós estamos fazendo esses webinars, esses encontros para vocês já terem o conhecimento da ferramenta também. Quem já tem disponível utilizar ali, já dar os feedbacks para nós trazermos melhorias, e também já fica como uma prévia para vocês darem andamento quando ficar disponível na ferramenta de vocês, tá? Gi, a próxima é do Gabriel, né? Sobre a condição que vocês colocaram no slide, falaram que isso era um benefício do recurso. Pois, por isso eu quero saber quais são os descontos e condições exclusivas são essas. Oi, Gabriel, acho que agora entendi o ponto, e falando de descontos e condições, né? É que vocês podem colocar descontos exclusivos para o kit, então necessariamente menor que os preços dos anúncios individuais, tá? Então, mais aí é de acordo com a estratégia de vocês mesmo. E com relação às condições, é porque vocês podem selecionar o tipo de frete, como vocês vão fazer esse envio e tudo mais, tá? Mas aqui é muito com relação ao que vocês colocam no kit, tá? Oferecendo ali de preço, condições e etc. Não tem necessariamente, por exemplo, uma campanha exclusiva ou específica, tá? Não é esse o caso. A gente estava falando mais sobre os descontos, a precificação, as condições, são esses os pontos, tá? Hoje, obrigada. A próxima que nós temos é da Eletrônicos Brasil. Qual a vantagem de montar esse kit virtual ao invés de montar anúncios com kits prontos? Boa. Aqui a gente trouxe mais pensando na gestão e otimização, tá, de tempo, até pela sincronização do estoque, tá? Então, vocês não precisam necessariamente unir ali fisicamente, criar um novo SKU para colocar no ERP de vocês, para manter esse cadastro atualizado. Vocês podem manter tudo como ele chega, né? Então, individuais, criar o kit e a partir dessa venda vai atualizar tudo automaticamente, tá? Então, além disso, vocês não vão precisar criar um novo anúncio manualmente com esse kit físico, tá? Vocês vão poder criar a partir da ferramenta de kits, e tudo vai ser gerado automaticamente, como eu comentei. Então, as fotos, a descrição, o título. Então, isso ajuda muito no dia a dia, na praticidade, e principalmente na gestão do estoque, tá? Boa, obrigada, Gi. E aqui é do Gabriel, um complemento, né? Essa elasticidade já está aplicada, mas quem trabalha com isso na realidade não vai ser essa. Isso traz apenas benefícios para o Mercado Livre e o comprador, pois se colocarmos uma margem muito alta para absorver esse custo, o anúncio simplesmente não vai vender, é a realidade de muitos. Gabriel, entendo, e é por isso que a gente sempre fala da margem, né? Ela está ali correta. Então, quando a gente apresenta até esses webinars para vocês, nós temos diversos temas que estão também já disponíveis ali dentro da central de vendedores, falando a respeito de como precificar corretamente, quais são as opções que dão, e aí a gente traz também essas ferramentas como uma forma de vocês aumentarem a visibilidade na plataforma e vocês também ganharem mais competitividade em relação à concorrência. Mas no ideal é que sempre tenha ali já essa elasticidade dentro da precificação de vocês, para não somente para kits virtuais, mas ali para usar em datas duplas, como o 12 do 12 que está chegando agora, cupons de desconto, enfim. E aí as ferramentas que nós trazemos para vocês ganharem maior competitividade são um exemplo de kits virtuais, vocês competirem em catálogo, aplicação de ads, que aí vocês se tornam mais visíveis para o comprador final e assim vocês acabam vendendo mais, tá? Aí, Vicky, estão ouvindo agora? Ah, boa. Agora Fiz o sim. destino, eu reiniciei o computador e voltei para responder a mesma coisa que eu queria falar. Lembrando aqui, pessoal, kits não é algo obrigatório, tá, para vocês. Vocês podem operar da forma que vocês entenderem que faz mais sentido para o seu negócio. A ideia de kits é ser uma ferramenta que facilite, tá, para alguns casos de uso e cabem, né? Pode ser que o seu caso não cabe em kits virtuais, por isso a margem é muito apertada, tá tudo bem. Tem estratégia de unir um item com margem apertada com outro item com margem um pouco mais gordinha e que às vezes não tem tanta saída, e aí unindo esses itens no net, né, na média, você fica com uma margem legal e consegue rodar um item que não sai muito. Então, lembrando que eles existem, os kits virtuais, para auxiliar vocês, no caso de uso que vocês entenderem que faz sentido para vocês. Se não se aplica, tá tudo bem, tá? Você pode continuar operando no Mercado Livre do jeito que você opera, você não vai ter nenhum
prejuízo por não utilizar os kits virtuais. Sim, e aí até trazendo o complemento aqui do Jean, todas essas ferramentas que nós desenvolvemos e aplicamos para vocês realmente são para ajudá-los, tá? Mas ela não é uma ferramenta obrigatória. O que a gente traz aqui é uma possibilidade de vocês ganharem maior competitividade e visibilidade dentro da plataforma. Jean, a gente não tem mais aqui nenhuma dúvida por enquanto. Pessoal, até antes de encerrar, né, caso vocês tenham aqui algum ponto, podem ir mandando, mas trazendo para vocês também, esse webinar ele vai ficar disponível dentro da nossa central de vendedores do Mercado Livre. O nosso outro webinar de kits virtuais, que foi a primeira rodada, ele já está lá disponível, tá? Então eu vou encaminhar aqui o link para vocês. E ali nós também temos outros vídeos, né, outras gravações que a gente já teve. Então a gente já falou ali sobre minha página, já falamos sobre afiliados, clips. Então acompanhem também, fiquem atentos sempre ao e-mail de vocês e a conta, nós sempre enviamos as nossas agendas por aí, tá? Então, é uma das formas de vocês tirarem dúvidas, terem esses encontros aqui conosco, tá bom? Gigi, entrou mais uma dúvida, a da Letícia. Então, no meu caso, eu vendo com o kit virtual, no meu sistema de ERP vai sair os dois SKUs separados ao invés de cadastrar um novo SKU específico? Isso, vocês não vão precisar fazer esse cadastro desse novo SKU, tá? Ele vai sincronizar o estoque com o seu anúncio principal, né, o item individual, e aí ele vai sair automaticamente desse SKU, tá? Dos individuais. Vocês não precisam necessariamente se preocupar ali com o cadastro do kit. Boa. Bom, creio que não teremos mais perguntas, então agradeço aqui a participação de todos que estão conosco. Agradeço a sua participação, Gi, por apresentar o tema super legal. Você também, Jean. É sempre um prazer tê-los aqui conosco. Então, até pessoal, quem está aqui conosco e não tem ainda a ferramenta habilitada, como a Gi disse anteriormente, previsão até que ao final de janeiro já esteja disponível para todo mundo. Mas esses encontros a gente já faz até para vocês irem tirando dúvidas, tendo esse conhecimento aí maior sobre o que está por vir. Gi, Jean, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Espero vê-los em breve. Obrigada a vocês, obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal.